E aí, tudo bem? Vamos mergulhar de cabeça numa ideia que pode mudar tudo. O que realmente separa quem prospera de quem só sobrevive, na maioria das vezes, não é o quanto a pessoa trabalha, mas sim o que se passa dentro da cabeça dela. A verdadeira construção da riqueza não começa no bolso, não. Ela começa na mente. Sabe aquela sensação de que tem algo maior esperando, mas parece que uma força invisível está sempre segurando? Aquela frustração de ralar muito, de dar o sangue, e mesmo assim parece que a coisa não anda? Pois é, se isso soa familiar, saiba que é super comum. E a raiz do problema, olha, geralmente não está do lado de fora. E aqui está o pulo do gato. A forma como a gente pensa, aquilo em que a gente acredita, o que a gente sente. Tudo isso molda a nossa realidade de um jeito muito mais forte do que qualquer crise econômica ou diploma na parede. A nossa mente pode ser a nossa maior aliada ou, acredite, a nossa pior inimiga nessa jornada. Pensa comigo numa coisa. Imagina que a nossa mente é um jardim. Se a gente vive plantando sementes de escassez, de medo, de dúvida, adivinha o que a gente vai colher? Exatamente isso. Agora, se a gente começa a plantar sementes de abundância, de coragem, de visão, aí a história muda completamente. O sucesso não é algo que acontece lá na frente. Ele começa no exato momento em que a gente decide pensar diferente. E essa decisão de pensar diferente nos leva direto para uma distinção que é fundamental: a diferença entre a mentalidade podre e a mentalidade rica. E olha, isso não tem nada a ver com o saldo na conta bancária. Tem a ver com o software que está rodando aí dentro da cabeça. Olha só, essa tela deixa tudo bem claro. A mentalidade pobre fica presa no não dá, no tá difícil, vendo problema em cada esquina. Já a mentalidade rica, ela é criativa, é ousada. Ela não fica se perguntando se é possível. Ela pergunta como a gente pode fazer acontecer. É trocar desculpa pela solução. Simples assim. E essa mentalidade de escassez, ela se alimenta daquelas ideias que botam a gente para baixo, sabe? Ela se disfarça de realismo, de preocupação, mas no fundo é puro medo. É aquela crença de que o bolo é pequeno e que se alguém pegar um pedaço, vai faltar para os outros. É um ciclo vicioso que trava qualquer progresso. Mas a boa notícia é que ninguém precisa ficar preso nesse ciclo para sempre. Esse sistema operacional da nossa mente pode sim ser atualizado. É totalmente possível reprogramar o nosso GPS mental. Isso não é só papo motivacional não, viu? É ciência. O nome disso é neuroplasticidade. Pensa no cérebro como se fosse uma floresta. Os pensamentos que a gente repete muito criam trilhas bem marcadas, bem fáceis de seguir. No começo, criar uma trilha nova é difícil, dá trabalho. Mas quanto mais a gente usa esse caminho novo, mais largo e fácil ele fica. Ninguém está condenado a viver com as mesmas crenças para sempre. Se algo foi aprendido, pode ser desaprendido. E para fazer essa virada de chave, o processo é até que simples. São basicamente 3 passos. Primeiro, a gente precisa se observar, sacar quais são aqueles pensamentos que nos sabotam. Depois, a gente questiona essas verdades. De onde elas vieram? São realmente nossas? E por fim, a gente substitui, conscientemente, por ideias que nos jogam para frente. E para ajudar a construir essas novas trilhas no cérebro, tem umas ferramentas bem práticas. Afirmações positivas, quando ditas com energia, são como uma musculação para a mente. A visualização é como ensaiar mentalmente para o sucesso. A gratidão muda o foco do que falta para o tanto de coisa que a gente já tem. E escrever ajuda a botar ordem na casa, tomar as rédeas da nossa narrativa interna. Beleza, mente reprogramada. E aí? Como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada em como os milionários pensam. Como essa mentalidade realmente entra em ação na vida de quem constrói riqueza de verdade. A grande diferença é que a mentalidade rica não perde tempo choramingando, por que isso aconteceu comigo? Não, ela vai direto ao ponto. O que eu posso fazer com isso agora? O foco está sempre na solução, no que pode ser feito, e não no que deu errado. Essa pequena mudança de pergunta já libera uma energia criativa gigantesca. E o mais impressionante é que essa mentalidade não tem nada a ver com a conta bancária do momento. Quer um exemplo absurdo? Pensa no Ed Sheeran. Muita gente via aquele cara cantando em bares, mas não fazia ideia de que ele passava as noites dormindo em estações de metrô. Ele tinha todos os motivos do mundo para desistir, né? Só que ele acreditava. Ele tinha uma visão tão forte que a realidade dura, ali na cara dele, não conseguiu apagar. E o resultado disso? Hoje a fortuna dele é estimada em quase 3 bilhões de reais. Isso não foi sorte, foi uma mentalidade de abundância, mesmo quando tudo ao redor gritava ao contrário.
E essa história toda nos leva para um ponto que é essencial. Para quem tem a mentalidade rica, o fracasso não é um beco sem saída, é um professor. Cada erro é uma lição, é um dado valioso que mostra o que funciona e o que não funciona. É uma ponte para o acerto e não um buraco para a gente desistir. Só que vamos ser sinceros, de nada adianta ter a mente mais poderosa do mundo se a gente não sair do lugar, né? O pensamento é o mapa, o plano, mas é a ação que constrói a ponte que nos leva para a nova realidade. Uma mente rica sem ação é um carro de corrida novinho, mas sem uma gota de combustível. E essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. A mentalidade que a gente tem por dentro dita as ações que a gente toma por fora. E são essas ações que criam os nossos resultados. Quem acredita que vai dar um jeito, age. E quem age, mesmo que erre no caminho, aprende, cresce e avança. Então, a grande virada de chave é essa: parar de olhar para o que falta e começar a usar o que já se tem. E o que todo mundo tem é uma mente poderosa e a capacidade de decidir o que fazer com ela. O poder de transformação está aí dentro. Dá pra gente resumir essa jornada toda em 3 pilares, 3 degraus. A mentalidade é a fundação, é a base de tudo. A estratégia é o mapa, é o plano de voo. E a ação é a execução, é a ponte que transforma o plano em realidade. Sem a base da mentalidade, pode esquecer, nada se sustenta. E para fechar, fica essa reflexão. O poder da mente rica já está aí, quietinho, dentro de todo mundo. A grande questão não é se ele existe, mas sim como ele vai ser ativado. A decisão de viver uma nova realidade é sempre pessoal. Então, a pergunta que fica é, se não agora, quando? Qual é a menor coisinha, a menor ação que já dá para fazer hoje para ligar esse motor?